Escutem isso. A impossibilidade de falar de si mesma acaba por abolir o seu próprio ser, ou ao menos o que se pode saber dele. Como aquelas velhas mulheres fechadas em um mutismo do além-túmulo, que não se pode discernir se ele é uma vontade de calar, uma incapacidade de comunicar-se ou uma ausência de um pensamento que foi destruído de tanta impossibilidade de se expressar. Quem disse isso foi uma historiadora francesa chamada Michelle Perrault. E o mais interessante desse texto é que quando a gente pensa nos dias de hoje, ele está tão atual e foi dito e escrito e refletido há muitas décadas atrás. A gente precisa entender por que nós mulheres temos tantas dificuldades de falar sobre saúde sexual, sobre a nossa saúde sexual e também sobre a nossa saúde feminina. Hoje a gente vai falar sobre isso e alguns outros aspectos da nossa saúde. Por exemplo, incontinência urinária. Vou perguntar para ela se isso é coisa de velha, que antigamente isso era coisa de velha, hoje é também, mas sendo de velha ou de nova, como a gente faz para que isso seja menos dolorido para o nosso dia a dia? Também vamos falar sobre preparação para um parto normal e entender se esse tipo de preparação também pode ser ou deve ser para o parto cesárea. A minha convidada de hoje é a querida e super extrovertida. Gente, tá uma delícia. A gente já riu tanto aqui hoje. Mirela Assad, ela é fisioterapeuta feminina ou pélvica. Ela vai explicar, mas antes disso, vamos para os recados e os lembretes. Apertem o sininho, se inscrevam e façam comentários para que o algoritmo entenda que esse papo tem que chegar para muitas mulheres. Eu desejo e eu acho que quem ficar até o final certamente também vai desejar. Então, se inscreva agora e dá um like, tá bom? Então vamos lá? Vamos deixá-la se apresentar. Mirela Assad, diga para elas quem és tu. Olá, eu sou Mirela Assad, fisioterapeuta pélvica. Estou aqui com você hoje, muito obrigada pelo convite. Para a gente falar um pouquinho disso, tabus, conhecimento, explicar um pouquinho o que a maioria das pessoas não conhecem. As mulheres não têm essa afinidade com o assunto, ou têm tabus, vergonhas. Não só mulheres como homens. Um trabalho que está aí sendo desenvolvido hoje em dia, muito mais em evidência. As pessoas têm procurado. Então, falar um pouquinho disso aqui com você vai ser muito bom. Vai ser, eu tenho certeza absoluta. Mas antes vamos entender, porque para mim também era uma novidade o termo fisioterapia feminina ou fisioterapia pélvica. Você pode explicar o que é isso? Bom, fisioterapia pélvica, fisioterapia feminina, como as pessoas gostarem de falar, como ficar mais confortável. É mais do que fortalecer uma musculatura de assoalho pélvico, de períneo. É o autoconhecimento, é a pessoa se conhecer, a pessoa se tocar, a pessoa saber que ela tem uma potência escondida dentro dela, não trabalhada. A gente hoje está num mundo que o cultivo ao corpo, ao físico, é tão importante e as pessoas acabam esquecendo que nós temos uma musculatura interna. E ela? Como que nós vamos trabalhar? Uma musculatura que uma vida toda carrega um fardo, um peso, de órgãos, de gravidez, de atividade física hoje em dia, muito pesada. Por quê? Porque temos um corpo externo a ser trabalhado e esquecendo o nosso corpo interno. E cadê? A musculatura está aí, ela precisa ser trabalhada igual o nosso corpo, o nosso músculo externo, o nosso visual. Esse não é visual, mas ele te dá uma qualidade de vida, um aumento da autoestima. Então eu falo que a fisioterapia pélvica, muito mais do que um fortalecimento, ela é um aumento da autoestima da pessoa. Uma pessoa que hoje sai de casa e vai bater um papo com uma amiga, começa a dar muita risada, está apertada para fazer xixi e perde o xixi no meio de uma conversa. Uma pessoa que sai para correr e durante a corrida tem um escape de xixi. Triatletas, quantos a gente já ouviu falar que ao sair da natação tem um escape fecal? Olha a que ponto chega e para onde vai a autoestima dessa pessoa.
Nossa, muito interessante. Muitas mulheres comuns passam por isso. O xixi, eu entendo perfeitamente o que você está falando, que é mais conhecido. Sim. Mas o fecal, eu não sabia que isso existia, que era dessa forma, que pode acontecer. Não sabia. Isso acontece... Isso acontece com muita frequência, na verdade. O nosso assoalho pélvico é uma musculatura que ela está ali e é uma mesma musculatura que abrange tudo isso. Tanto a parte vaginal, tanto a parte perineal, como a parte de ânus, de esfíncter. Então, é uma musculatura que ela agloba tudo isso. E nós precisamos trabalhar. Na verdade, quando a gente começa a ter problemas, na maioria das vezes é com a incontinência urinária, prolapsos uterinos. Quando a gente chega nesse grau de prolapsos, a nossa parte retal também já está sofrendo. Então a gente tem prolapsos retais, retocele, enfim, N problemas que afetam tanto homens quanto mulheres. O nosso dia a dia. Isso fica muito pesado, né? Claro, com A pessoa tem certeza. vergonha de sair de casa, muita insegurança. tem que ficar toda hora lembrando, porque se eu ficar apertada e começar a dar uma risada, ou se eu tossir, vai ser um problema. Então isso começa a ser um problema na vida da pessoa. E hoje, quanto mais nova, não significa que menos problema, né? Incrível. Então, ou seja, os efeitos do comportamento moderno, com Sim. certeza influi muito e mudou bastante nesse período, pelo que eu estou entendendo de você. Mas, então, vamos dividir a nossa conversa em dois aspectos. Perfeito. Aspecto sexual e o aspecto de saúde mesmo feminina, e aí, como você acabou de falar, masculina também. Perfeito. Ok. Então vamos lá, a primeira pergunta que eu faço para você, e agora estou muito curiosa, que eu quero chegar numa outra pergunta, o que é para você liberdade sexual? O que é isso? Na verdade, a liberdade sexual é se autoconhecer. Eu preciso saber o que eu gosto para conseguir falar para uma outra pessoa. Se eu tenho ou não um parceiro, eu preciso me conhecer primeiro. Eu não consigo ensinar se eu não souber. Isso em tudo na vida. Como eu passo para o meu parceiro que ele pode me ajudar, onde eu gosto da carícia, como nós vamos conduzir a nossa vida sexual, se eu não me conheço, se eu não sei aonde é bom eu ser tocada, se tem lugar que se eu sou tocada eu tenho uma repulsa. O diálogo. Então, a liberdade sexual é a gente realmente ter diálogo com a outra pessoa, é a gente se conhecer e saber o que a gente gosta, como a gente gosta, onde a gente gosta. A nossa liberdade está aí. A mulher antigamente, né, vamos pensar, vamos lá para trás, a mulher antigamente ela não tinha essa liberdade. Ela era podada dessa liberdade, certo? A mulher, ela ficava em casa, ela precisava ter filhos e a vida tocava, o marido chegava, a relação sexual era mais unilateral. Hoje não, hoje a mulher tem essa liberdade. Os parceiros pedem por essa liberdade, os parceiros gostam de ser conduzidos, incrivelmente, mas os parceiros gostam de ser conduzidos. A mulher, quando ela se conhece, ela se torna uma potência, tanto na cama como para o parceiro. O parceiro tirou um fardo das costas de achar que ele precisava conduzir da melhor forma possível, que se a mulher não tivesse prazer, a culpa era dele. Verdade. Acabou essa culpa. O homem tirou esse fardo das costas. Hoje a mulher pode conduzir o sexo, e o sexo, se não for bom para ele, a culpa pode ser nossa também. Então, nós dividimos essas responsabilidades e eu acho que o sexo pode ficar muito mais prazeroso quando a gente se conhece. Com certeza, porque, como você mesmo disse, o sexo era uma coisa muito unilateral. Unilateral. E aí, certamente, nem o homem nessa história tinha o melhor sexo. Nunca. Porque o melhor sexo é claro que é o compartilhado, dividido, dessa forma que a gente está falando. Agora, como que a fisioterapia pélvica, no que você trabalha quando a gente está falando de sexo? Como que é? O trabalho feito com uma pessoa com problemas no sexo. Vamos pensar em tabus, tá? A pessoa nunca teve um orgasmo, uma pessoa de uma vida nunca teve um orgasmo, já entrou na vida sexual há 20 anos, já teve vários parceiros, várias tentativas, todas frustradas. Uma pessoa que sente dor em ter relação sexual, uma pessoa que não tem sensibilidade nenhuma na região pélvica. Então, a fisioterapia pélvica tem muitas técnicas. Uma das técnicas é a osteopatia, que a gente faz liberações nervosas para aumentar a sensibilidade local.
liberações vasculares para nutrir melhor esses músculos e eles estarem realmente com toda a sua potência para poder sentir e se contrair. Nós trabalhamos com fortalecimentos pélvicos, musculaturas, contenção daqueles excessos externos que muitas vezes são atividades de impacto, bom, enfim, atividades de vida diária onde a pessoa faça muita força. Tá. Então, como conter isso? Como trabalhar nossa musculatura para realmente não machucá-la em outras atividades tão importantes também? Então, a fisioterapia pélvica, além de orientar, trabalhar essa função de liberação, fortalecimento, trabalha muitas vezes juntamente com os sexólogos. Tá. Porque muitos tabus vêm de herança. As pessoas já tiveram problemas. Então, é uma parceria muito bacana de fisioterapeuta com psicólogos, sexólogos, que faz a diferença na vida dessa pessoa. As pessoas chegam mais no seu consultório, as mulheres chegam Sim. mais no seu consultório se queixando por questões físicas, dores ou qualquer coisa nesse sentido, alguma limitação, mas física, ou alguma trava emocional para o sexo. E aí, tudo aquilo ali trava e... Na verdade, eu acho que uma coisa puxa a outra. O emocional da pessoa, até se for físico, a hora que ela chega, a hora que ela procura ajuda, o emocional dela já está muito abalado. Porque já foram muitas tentativas. Muitas vezes é físico. E rapidamente, quando é físico, a gente consegue reverter. Com liberações, com fortalecimentos, com o auto se conhecer, porque na maioria das vezes essas mulheres não se conhecem. O toque, mostrar para ela que o seu próprio toque é saudável, é bom, é bonito, tá? E não é uma coisa feia, uma coisa que teria que te deixar desconfortável. Mas, infelizmente, quando essa mulher que já teve uma vida de negações, de sensações, chega no consultório, ela já está com o emocional dela muito abalado, né? Ela já teve as frustrações de relacionamentos, ela já teve parceiros que não se sentem mais desejados, porque isso para o homem é muito ruim. A mulher é como se fosse uma culpa, ele carrega essa culpa de não conseguir dar prazer para a esposa ou para a parceira. Então, o emocional dessa mulher já chega muito abalado. Então, dificilmente a gente consegue fazer um trabalho unilateral. Nós precisamos de vários profissionais envolvidos, vários profissionais atuando junto, para que ela tenha uma resposta um pouco mais rápida, mais consistente. Mas existe algum problema ou alguns problemas físicos que faz com que eu sinta dor, que faça com que eu sinta dor na hora do sexo, da relação sexual? Sim, existe. E aí ele sim vai desenvolver alguma trava emocional, mas fisicamente, porque às vezes as pessoas podem imaginar que eu não tenho prazer no sexo por uma questão emocional, psíquica, psicológica. E na verdade é físico e eu não tô nem sabendo que é físico. Sim. Quantas coisas acontecem na vida da gente, principalmente mulher, e que a gente não sabe nem que aquilo é químico, que é físico. Quais são os problemas físicos que podem... Bloqueios nervosos, muita gente tem. Pessoas que muitas vezes têm muitas lesões lombares, vamos pensar. Que é uma inervação baixa, que é uma inervação que ela está estruturada para trabalhar com essa parte sensível, de sensibilidade da nossa musculatura. E com uma lesão nessa região, a gente diminui essa sensibilidade. Então isso é um fator que a pessoa passa a não sentir, não ter realmente as sensações. Outra é o bloqueio vascular, que também pode acontecer numa região da coluna, que uma diminuição da lubrificação dessa musculatura. Então, quando a gente trabalha com as contrações, essas contrações não são eficientes porque o músculo não está nutrido. E existe o contrário, que é uma pessoa que ela tem um hiperestímulo muscular, ela se mantém contraída o tempo todo, ela não consegue relaxar de maneira alguma, então ela sente muita dor na penetração, ela sente muita dor de cólicas mesmo, ela tem contrações ininterruptas. A musculatura dela tem dificuldade em relaxar. Então, isso são fatores, sim, físicos, que a gente consegue trabalhar no consultório.
Quando a sua paciente chega no escritório, ela chega com o marido ou os homens não participam? Isso é uma demanda unilateral? É a mulher que vai ou existem parceiros que estão entendendo esse momento dela? Essa pergunta é muito bacana, porque na maioria das vezes a mulher chega sozinha, falando que tem sim um parceiro que apoia, que conversa, mas até então o parceiro nunca está disposto a estar junto, né? E muito recentemente eu tive uma cliente que entrou com um parceiro e ele estava muito mais empenhado que ela para resolver todos os problemas possíveis dele, dela, e foi uma troca maravilhosa. Olha que interessante. Então, mulheres, trazer o parceiro para consulta é fundamental, é bacana, é gostoso. É bacana. É muito bom. E homens, quando vocês forem com as suas parceiras, se inteirar do assunto, né? Querer saber aonde melhorar. Tem mulheres que precisam de preliminares, tem mulheres que não. Se troca essa ideia, né? Com a sua parceira ou com o seu parceiro. Como funciona? Eu gosto da carícia antes, não gosto. Como é essa troca? Esse bate-papo com o parceiro é fundamental para que o sexo seja benéfico para os dois. Acabou aquela história da mulher, tô com dor de cabeça. O dia que o homem descobrir que depois de um orgasmo a dor de cabeça acaba, ele vai forçar, tá com dor de cabeça, ótimo, amor, tem um remédio incrível pra você. Maravilhoso pra você. É isso mesmo. Então eu falo que é muito bacana o parceiro estar envolvido. A troca desse casal é fundamental para que ambos tenham prazer. Acabou aquela coisa de apaga a luz, vamos lá, uma transa rápida, eficiente e eficaz. Para quem? Para quem? Nem para o homem mais essa transa é bacana. Concordo. Antigamente podia ser, né? Apaga as luzes, o sexo acontece, rápido, eficiente para o homem e acabou. Agora hoje não precisa mais ser assim. A mulher já quebrou muito esse tabu. A mulher pode ser a mentora, né? Exatamente. Desse momento. Vai conduzir. Eu não sei falar isso, mas eu ouvi esses dias atrás aí que tem um exercício que chama pompoarismo. Pompoarismo. Isso faz parte dos exercícios de fisioterapia pélvica? Sim. Me explica o que é isso e como que funciona. O pompoarismo é nada mais, nada menos que exercícios como a fisioterapia pélvica faz. Mas antigamente o pompoarismo foi criado, foi muito trabalhado para técnicas de prazer. Então era muito mais ligado à parte sexual mesmo. Porém, como são exercícios iguais, misturou. Então, o trabalho perineal, o trabalho pélvico, o trabalho de pompoarismo são as mesmas técnicas, com nomes diferentes, muitas vezes voltado para ramos diferentes. Quem procura muitas vezes o pompoarismo está muito mais ligado a prazer, mas também pode estar ligado a uma incontinência urinária, enfim. A fisioterapia pélvica, muitas vezes, quem procura está muito mais ligado a prolapsos, a incontinência urinária, mas isso já são mitos, tabus e são coisas que trabalham juntas. Vamos imaginar que eu não tenha problema nenhum. Eu não tenho nenhuma trava emocional com sexo e também não tenho dor física, não tenho nenhum desconforto. Independente de eu estar numa condição muito favorável para o sexo, eu ainda assim posso fazer qualquer coisa para melhorar minha condição? Dá para melhorar muito mais? Sem dúvida. Eu falo que assim, eu estou com o corpo ótimo, estou bem fisicamente, preciso fazer academia? Ok, perfeito. Né? É uma musculatura, ela precisa ser trabalhada. Com o passar dos anos, essa musculatura pede ajuda. A mulher, principalmente, carrega um fardo de gestações. A mulher carrega, não vamos falar que gestações são fardos, são pesos, né? Carrega um peso, essa musculatura carrega peso de gestações, de órgãos. Então, no decorrer da vida, como toda a nossa musculatura vai ficando flácida, mais difícil de ser trabalhada. Então, quanto antes a mulher procurar essa ajuda, muito melhor. Se ela trabalhou essa musculatura uma vida inteira, dificilmente ela vai chegar lá na boa idade precisando de fralda. Né? Antigamente, eu acho que se a gente olhar os nossos avós, quantos dos nossos avós não usou fralda no fim da sua vida? Então, hoje a gente não precisa mais disso. Hoje a gente tem orientação, a gente já não tem mais os tabus para buscar ajuda.
É uma musculatura que tem que ser trabalhada como qualquer outra. No dia a dia, uma musculatura que ela fadiga muito rápido, então os exercícios são rápidos, tomam lá 5, 10 minutos do seu dia no máximo, podendo ser feitos no banho, deitada. Então são exercícios fáceis, sem muitas complexidades, mas tem que ser trabalhados diariamente. Existe algum que você pode falar agora, só falar, descrever como faz e por que eu faria? Bom, eu falo que depois de ter trabalhado um pouquinho, tem alguns acessórios aqui, vou mostrar para vocês. Tá. Nós temos os cones de pompoarismo, que são conezinhos de peso, né? Vamos pensar em musculação, vamos fazer uma musculação. Com pesos diferentes, gramaturas diferentes, e se a gente já não tem nenhuma lesão, eu falo que a gente tem que começar como a gente começa uma academia, com um profissional, para ele te orientar qual seria o peso ideal para você começar. No consultório a gente trabalha com biofeedback, que é um aparelho que ele trabalha, consegue ver a potência da sua musculatura, como que está essa contração e esse relaxamento da musculatura, para eu conseguir te indicar por onde nós começaremos, né? E eu falo que assim, é fácil, por quê? Porque a gente introduz como se fosse um OB. Ok. Ele tem uma cordinha, então eu introduzo como se fosse um OB e eu falo que é o momento mais fácil da gente trabalhar, ir pro banho. A gente toma banho todo dia. Certo. Mantém no banheiro, coloco no banho, introduzo o cone na vagina e vejo aonde meu dedo entrou. Dou uma pré-marcação no dedo. Meu dedo entrou até aqui. Tomo meu banho tranquila, sabendo que eu tenho que manter uma contração para não deixar esse pezinho cair, porque esse peso pode escorregar e cair. E ao findar do banho, eu introduzo meu dedo de novo, confiro se ele desceu. Ele tá aqui na pontinha ou não, ele ainda tá... Ele caiu, ele escorregou, ele não escorregou. Aí a gente passa o feedback para o profissional para saber qual a hora de trocar, porque esse peso não desceu, ele se mantém lá no lugar, fica ótimo, eu faço, abaixo, levanto e ele não cai, não sai do lugar. A gente consegue ir passando para outros pesos. Então eu falo, esse é um exercício que eu falo que é básico. Isso aqui eu falo que é o brinquedinho que a mulher tem que ter em casa. É um aparelho de musculação da nossa musculatura pélvica. Higieniza no banho, ele é todo plástico. Muito legal. Então eu falo que assim, eu indico sempre para os meus clientes fazerem isso no banho. O banho é uma coisa que a gente faz todo dia. Já usa isso no banho. E vamos deixar claro aqui, ver se eu tô certa. Sim. Que isso aqui não é só pensando nas questões sexuais, também na questão de incontinência urinária, sem isso, dúvida. Né? Uma coisa puxa a outra. Ok. Eu não trabalho uma musculatura pensando num único efeito, num único benefício. A partir da hora que minha musculatura está contraída, ela vai estar mais bem lubrificada, ela vai estar mais bem irrigada, minha sensibilidade começa a melhorar. Isso tanto para o meu prazer é bom, quanto para os meus órgãos. Perfeito. Então, a minha bexiga volta para o lugar, porque a incontinência urinária é aquela famosa bexiga caída, ela sai daquela posição dela. Então, o espaço que ela teria para se encher, ela não tem, ela está num canal mais apertado, então aquela frequência urinária aumenta muito. Então a mulher tem vários sinais para procurar. Na verdade, ela deveria procurar sem ter sinais. Hoje, ainda a mulher só procura quando tem sinais. Quais são esses sinais? Esses sinais são esses. A mulher começa a ter uma frequência e vai lá, faz pouquinho xixi, senta para fazer xixi e fica com a sensação que não esvaziou a bexiga, então precisa esperar mais um tempo, ou se não, levanta e volta, já vem fazer xixi de novo. As perdas de xixi durante tosse, espirro, atividade física. E aí começa a ficar mais grave quando isso é fecal, quando a gente começa a ver que no canal vaginal eu já não tenho mais um buraco, eu tenho uma bola. Eu já tenho um prolapso ali. Então, são coisas que a gente tem que se atentar. Os sinais o nosso corpo dá. E eu fico imaginando quanto de mulheres passam por isso, assim, no silêncio, por vergonha, né? Vergonha. Por vergonha de estar passando isso. A mulher isso. ainda tem muita vergonha, tem muito tabu. Tem muito tabu. Procurar, ou para melhorar, para melhorar a parte sexual, como que eu vou chegar e falar que eu quero melhorar meu desempenho na cama, né? É verdade. Bom, eu antes da gente entrar nisso, porque tem um
Um paralelo que a gente pode fazer, da mesma forma que a gente sabe que isso é um tabu, que as mulheres ainda, muitas mulheres não sentem prazer na cama, né? Muitas, a gente não consegue... Eu fiquei... A gente não consegue quantificar. Mas eu fiquei completamente, como que eu posso dizer, impactada quando eu li uma pesquisa e vi que o número é um número altíssimo. Assustador. Assustador. Das mulheres que nunca gozaram. E prazer, então, na cama, nem pensar. E que acaba fazendo aquilo ali de uma maneira mecânica, porque precisa fazer, porque tá dentro de um casamento, você tem as suas funções. Isso, ai, que triste, mas triste. Tudo bem. Por outro, então existe esse tabu muito forte. Sim. Por outro lado, nunca se falou tanto de sex shop, de brinquedinhos, como a gente estimula. Então eu queria falar com você sobre esses dois lados. Olha, tem isso, mas a gente está avançando de alguma maneira. Mas antes, deixa eu fazer uma pergunta curiosa, por curiosidade. Certo. Quando a gente fala desses problemas de prazer no sexo, trava emocional ou física, quanto que é de mulher madura e quanto isso é de mulher jovem? Ou as mulheres jovens também estão reclamando disso ou tem uma idade a partir de? Bom, se as mulheres são mais velhas ou mais jovens... Isso. Infelizmente, as mais velhas ainda têm o tabu de vir no consultório falar sobre prazer sexual. Tá. Então, a procura ainda é pelas mulheres mais jovens, que hoje, não estando satisfeitas, elas estão em busca da satisfação. Olha que interessante, muito interessante. A mulher mais velha ainda tem esse tabu. Tá. De falar sobre sexo, de se comportar no sexo. Então, infelizmente, eu peço até que as mais velhas venham, perguntem, se conheçam, porque é prazeroso e isso não deveria ser negado a ninguém, né? Não deveria ser negado. E olha, é muito interessante mesmo. Eu imaginei que você ia falar o contrário disso. Imaginei que quando nós somos mais novas, a gente tem uma mentalidade mais liberal, a gente está um pouco mais solta aí, né? Mais livre. Então eu imaginei que seriam as mulheres maduras, mais maduras, que viriam, não o contrário. O contrário. Porque do mesmo jeito que eu sou jovem para fazer, eu sou jovem para perguntar. Tá certo. O tabu existe ainda para a mulher mais velha. A mulher mais velha, ela carrega ainda um fardo muito pesado. De uma criação, de não poder, de o sexo não ser uma coisa. O sexo era para fazer filhos. O prazer era para o homem. Então a mulher ainda carrega esse fardo inconsciente. E as mulheres da atualidade não. As mulheres, elas querem ter prazer, elas já descobriram o quanto isso é bom, então elas estão buscando uma melhora nessa qualidade sexual. A gente falou muito de tabu. E aí a gente está vivendo no mundo atual, ainda bem que, embora a gente tenha um número assim, que impacta quando a gente vê das mulheres não terem prazer, por outro lado, a gente fala de sex shop, a gente fala de brinquedinho, a gente fala de muita coisa. Queria que você me falasse sobre essa relação e dentro esses recursos que a gente pode ter para ter mais prazer, fala um pouquinho sobre isso, fala sobre vibrador, fala sobre, como que chama aqueles negócios, meninas, que vocês me falaram, as bolinhas que você... Fala um pouquinho sobre essas sensações, os recursos. Eu acho que... Realmente, é tudo isso. Os tabus estão acabando, as mulheres estão em busca, mas ainda muitas têm dificuldade de falar, vou entrar naquele sex shop. Tá. Ai, se alguém me vê. É isso mesmo. Nossa, se alguém me mas vê, agora, que bom, sou uma potência. Isso é verdade. Sou uma potência que estou procurando melhorar, dar um prazer melhor para o meu marido. Eu acho que é isso que todo mundo tinha que pensar. Perfeito. Certo? Adorei. É isso mesmo. Então, vergonha, vamos falar que ela não deve existir, tá? Eu acho que os brinquedinhos, os acessórios, eles vêm para complementar, para sair um pouco daquela rotina, muitas vezes do casamento ou de relacionamentos muito duradouros, que você realmente se sente, não, eu queria uma coisa diferente. E os parceiros hoje, incrivelmente, eles têm adorado. E eles têm ido atrás, eles têm comprado. De repente, você chega na sua casa e o seu presente é um brinquedinho novo. Antes isso era feito para o parceiro. A mulher saía, a mulher comprava, a mulher se especializava no assunto e ia apresentar. Agora não. Os maridos estão presenteando muito as mulheres com brinquedinhos. Isso é muito bacana. Muito bacana. Bom, vibradores. Fala de algumas recursos aí que você acha que é interessante para quem está ouvindo e nem conhece. Eu falo que vibradores são muito bacanas porque durante o sexo
Mulheres ainda têm muito tabus com sexo anal, o sexo vaginal é o sexo que eu faço, porque, né? Bom, enfim, existe, tá aí. É um X pro homem. Ok. Tem muitos homens que buscam por esse sexo anal e a mulherada fica em pânico, porque dói, porque não é confortável. Então, como, para quem quer, para quem gosta, como fazer desconfortável? Com a ajuda realmente de brinquedinhos, né? Então, quanto mais estimulada e mais lubrificada a mulher está, mais fácil, mais relaxada ela vai ficar. Vibradores, diferente do que todo mundo pensa, não são brinquedos só para a parte íntima, só para períneo, para estimular períneo, assoalho pélvico, não. O vibrador ele pode ser usado no corpo do homem, como uma vibração mesmo, como um estímulo de sensações, né? Então eu falo que o vibrador todo mundo tinha que ter um na mesinha de cabeceira, Tá certo. né? É um brinquedo muito importante que te estimula mais, ajuda muitas mulheres que não conseguem ter o orgasmo com a penetração, um orgasmo vaginal de estímulo de ponto G, mas conseguem sim ter um orgasmo com estímulo do clitóris. Então, o marido faz a penetração e a mulher estimula o clitóris. Então, ele é usado e ele é muito benéfico. Então, gosto muito, acho que todo mundo tinha que ter. Tá. Você falou, eu preciso te perguntar e a gente continua nos brinquedinhos, tá? Porque eu tenho certeza que todo mundo vai adorar esses brinquedinhos aí, ó. Qual é a diferença do orgasmo através da penetração e através do estímulo do clitóris? De sensação. Isso. Então, vamos lá. É muito diferente de pessoas para pessoas. Claro. A gente não pode falar que o orgasmo com uma penetração ele é mais duradouro. Na verdade, costuma ser mais duradouro, um orgasmo mais estendido, um orgasmo com uma sensação um pouquinho mais profunda. O orgasmo do clitóris, muitas vezes, um orgasmo mais rápido, mas sim menos estimulado. Então, as sensações são diferentes para as pessoas. Eles podem ser iguais? Podem ser iguais. Eu falo para amigos, quando a gente bate papo, para clientes, o orgasmo ele pode ser duradouro. A gente pode ter um orgasmo de minutos. Podemos, por que não? A gente sabendo os estímulos que a gente gosta, a gente pode prolongar esse orgasmo. Não precisa ser aquela coisa de 10 segundos, acabou, pronto, acabamos encerrando. Tá. Né? Então, como estender isso? Isso tudo a gente consegue fazer quando a gente tem essa sensibilidade, esse autoconhecimento, aonde eu gosto de ser estimulada. Na hora do orgasmo, aonde eu quero que você me toque, aonde eu quero que você rele. Tá certo. Certo? Para me estender, para deixar essa relação mais prazerosa. Então, quanto às sensações, depende muito de pessoas para pessoa. Tá bom, entendi perfeitamente. E o fato da maioria das mulheres não conseguir ter orgasmo na penetração, isso tem a ver com o quê? Na verdade, eu acho com autoconhecimento mesmo. É sempre nós mesmos, né? Sim, nós. Sim. Tá certo. Eu preciso conhecer, eu preciso saber aonde tá. Aonde tá? Okay. Se eu não sei onde tá, como que eu quero que ele rele? Isso, né? Porque daí você sabendo onde tá, você vai conduzindo ali. Para onde eu quero. Tá como certo. eu vou me posicionar com o meu parceiro para que aquele ponto seja estimulado. Então eu preciso muito disso. Aproveitando que nós estamos nesse aspecto, eu tenho uma amostra do que seria o clitóris. Tá? Deixa eu ver. Tá. Então, o que nós sentimos é essa pontinha. Tá. Certo? Essa pontinha é a parte mais externa, é a parte que a mulher gosta de tocar para se excitar, para se estimular. Porém, ele é tudo isso. E quando eu falo que ele é tudo isso, por que eu uso só essa parte? Por que eu não estimulo a lateral? Por que eu não contraio mais? Porque toda vez que eu contraio, eu movimento ele. Então, quando eu falo de libido, que é outra coisa que a mulherada, com o passar dos anos, começa a falar, nossa, minha libido tá lá no pé, não tenho vontade, não tenho prazer, não tenho... Ai, nossa, acabo fazendo por obrigação, né? Por quê? Porque a gente não estimula o clitóris. Se eu tô falando que o clitóris, e as mulheres sentem, é uma região super sensível. E quando eu falo que se eu fizer as atividades de contração, eu vou estar apertando esse clitóris, movimentando ele, eu vou estar estimulando a minha libido diariamente. Então, eu falo que quanto menos a gente faz, menos vontade de fazer. É verdade. Eu falo por mim, eu tenho um parceiro, meu marido, ele viaja, ele fica 10 dias fora. Se eu não me estimular, quando ele voltar,
quero nem ver ele. É né? igual acordar, não ir na academia uma semana para voltar depois, meu Pronto, Deus. Tudo. é exatamente isso. Então eu falo que o estímulo... É isso mesmo. O estímulo é importante. A gente trabalhar nossa libido diariamente com os exercícios. Por quê? Porque nós contraímos e apertamos e movimentamos esse clitóris. E toda vez que a gente movimenta ele, a nossa libido aumenta. Então, você está vendo que esse trabalho, uma coisa puxa a outra. E você falou de algo muito importante aqui. Isso Deixa aqui, aqui o nosso deixa clitóris aqui. Ó, lindo. Você falou de uma coisa muito importante agora. Extremamente importante, acredito mesmo. Você falou, meu marido viaja e se eu não me estimular, não conhecer meu corpo, não mexer comigo mesma, quando ele chegar, eu estou completamente apagada. Eu preciso estar acesa para a chegada dele. Isso, para mim, isso é um dos elementos que a gente conversou aqui hoje, mais importante de todos. A mulher saber que ela precisa se tocar. E a masturbação é um dos piores tabus que existe, eu acho, não é? O homem pode, a mulher não pode. Que ela pode se masturbar com a sua própria mão. É, com o seu exatamente. próprio toque. Sentir prazer com o seu toque. Olha que estranho. Certamente, eu imagino, não é certamente, eu imagino que a maior parte das mulheres que vão até o teu consultório dizendo que sente dor, ou que a libido tá lá embaixo, ou que não sente prazer, certamente não se masturba. Assim. Porque se masturba, pode ser que seria diferente as sensações, não é? Sim, as mulheres têm dificuldades. Como vocês conseguem trabalhar essa mentalidade da masturbação? Ó, quando a gente fala dessa mentalidade da masturbação, quando você me pergunta, nós chegamos num ponto que eu preciso de um sexólogo junto. Ok, um psicólogo junto. Tá para quebrar essa mentalidade de eu não posso me tocar. Mas a gente começa, se a mão é muito invasiva para você, se a sua mão te incomoda ou te dá alguma sensação ruim, a gente começa com os brinquedos. Então vamos lá, vamos usar o vibrador, vamos estimular. Eu gosto de estímulos no meu mamilo, então eu não relo a minha mão no primeiro momento, eu estimulo com vibração, eu estimulo o meu clitóris com vibração, não preciso da minha mão, né? Eu uso um vibrador para uma penetração, mas eu não relo a minha mão. Então, no primeiro momento, pegar algum brinquedo externo é muito mais fácil para essa mulher. Tá certo. Num segundo momento, ela precisa se conhecer, ela precisa se tocar. Então, num segundo momento, sim, vamos entrar com a mão, vamos ver o que minha mão pode fazer, como eu posso me ajudar, como eu posso me motivar, né? É claro. Então, eu acho que esse tabu ele precisa ser quebrado. A mulher precisa se tocar e se conhecer. Precisa. E nada como a nossa sensibilidade do tato e a nossa sensibilidade do nosso corpo. Então, eu preciso ter esse contato, até mesmo para eu saber para o meu marido, eu quero mais forte, não, eu quero mais devagar. Nessa região, eu gosto de um toque mais leve. Nessa região, eu gosto de mais força. Então, como que o parceiro vai saber? Aí me toca aqui. Como? Eu pego, eu aperto, eu relo, eu faço um carinho. Eu preciso saber qual é a força, qual é o toque, como isso tem que ser. Perfeito. Então nada melhor que o meu tato para eu descobrir como eu quero orientar o meu parceiro para ele fazer em mim. Você sabe que, assim, claro, amo todos os assuntos relacionados com as mulheres, todos, porque eu acho que é uma união de frentes que faz com que nós sejamos a nossa melhor versão em todos os aspectos femininos, né? Mas eu acho que esse é tão importante porque o sexo, ele traz uma energia tão poderosa, porque é a única energia que emana do ser humano ou para o ser humano que gera uma outra pessoa. Sim. Olha o impacto dessa energia na vida da gente. A gente veio com isso aqui, então a gente tem que usar esse negócio. Nós temos essa bagagem, essa potência, exatamente. Por que não usar ela ao máximo, né? E quando eu falo usar isso aqui, eu não tô falando dos órgãos sexuais, eu tô falando dessa potência mesmo, dessa energia, dessa vontade, desse desejo, dessa realização como mulher. A gente fica muito mais reluzente, vamos dizer assim, ou não. Faz bem pra pele. Eu falo que a gente fica com a cutis renovada. É isso aí. Ó, imagine que aqui estejam mulheres de 50 a mais. Certo. Que você falou ali que a maior parte das mulheres que chegam até o consultório são as mulheres mais jovens, entendi perfeitamente por quê. Mas imagine que elas estejam aqui nos vendo 50 a mais e que chegasse agora no seu consultório e falasse tudo isso que a gente já conversou. Minha libido tá lá embaixo, não sei nem por onde começar, não sei nem como falar, que exercício que eu faço sozinha.
tô há muitos anos no casamento, eu amo meu marido, estou muito bem em todos os outros aspectos da minha vida, mas ali não tem nada de novo, não tenho coragem. Eu acho que eu passo sinais para o meu marido de que ele não pode avançar e propor inovação, né? O que você diria para essa mulher? Na verdade, é isso. Quebrar um pouco isso. Muitas mulheres, elas têm medo de chegar com novidades pro marido, pro parceiro de longos anos, e ele começa, mas você aprendeu isso onde? Nossa, perfeito. Mas ele vai, nunca fiz nada, agora eu vou chegar em casa com um vibrador, ou vou chegar em casa com um brinquedo diferente, ou vou chegar em casa com uma roupa, um jeito. E pra que isso? Agora. E as mulheres estão enganadas, porque o parceiro, ele gosta da mudança, ele pede pela mudança. O parceiro, quanto mais tempo, ele se assusta num primeiro momento, sim. O homem se assusta num primeiro momento quando a mulher dá uma mudada. Mas ele gosta, é prazeroso. A partir da hora que o parceiro vê que ela está mudando, que ela está fazendo por ele também, pela relação dos dois, pelo casal. Perfeito. Fica fácil, fica leve, fica prazeroso e a gente muda isso. Então, buscar sim acessórios, buscar sim roupas, mudanças de comportamento na cama, para que essa relação seja mais prazerosa, para que a gente tenha novidade a cada dia que a gente for para cama. E aquecer, né? Para aquecer a relação. Exatamente. A gente está chegando no final do nosso tempo aqui. Eu vou fazer uma última pergunta sobre isso, mas a gente, se tiver que voltar, a gente volta só para a gente não esquecer. A gente falou muito do vibrador, mas você pode falar 2 ou 3 recurso que ela pode usar para começar a levar uma brincadeira diferente, que você acha que é tranquilo para introduzir na relação, uma coisa leve. Óleos. Vamos falar de óleos essenciais. Tá. Né? N marcas, N modelos, a que preferir, o aroma que preferir. Porém, tem muitos óleos ligados à libido, a estímulos femininos. Então, uma massagem diferente, uma massagem no parceiro, uma massagem em você, toque com óleos que estimulem. É muito legal, é muito bacana, se torna um aquecimento, uma preliminar muito prazerosa, porque o tato, o estímulo, como a gente já falou, desenvolve, lubrifica, estimula, aumenta a libido, e trabalhar com essa aromoterapia no ambiente sexual é muito bacana. Olha que interessante. Quando a gente existem óleos que acalmam, tranquilizam, e de repente para aquelas pessoas que sentem dores, que estão tensas, é bacana usar um óleo que tranquiliza, que acalma, numa massagem, num pré, só vai trazer benefícios. Muito bacana. Então é um negocinho bobo, é um olhinho, é uma massagem, mas que o resultado é fenomenal. Perfeito. Eu espero que vocês tenham adorado, viu, gente? Eu olhei para a câmera errada. Porque eu gostei muito. Eu acho que a gente merece. Nós merecemos. Nós e nossos maridos, nossos parceiros, todo mundo merece nessa história aí. Merece. Antigamente a gente falava assim, a gente pensava em continência urinária, a gente estava falando de velha. Porque hoje essa palavra velha nem sei, não sei nem onde cabe mais, mas tudo bem. Antigamente a continência urinária, a mulher ficou velha. Mas eu li uma matéria que a incontinência urinária tá no meio das jovens também. Por qual motivo isso está acontecendo? Por um desconhecimento desse fortalecimento dessa musculatura. Hoje a gente fala muito em atividade física como um ponto principal. Todo mundo precisa praticar atividade física. Ok. Cada um busca aquela que mais se adequa. Então eu gosto de correr, o outro gosta de pegar uma musculação pesada. Tudo isso nessas atividades de vidas diárias das mulheres, nessa agitação, começou a ter um peso a mais no assoalho pélvico. Então o impacto de uma corrida, o impacto de uma musculação muito pesada, de um crossfit, tudo isso começou a pesar negativamente para a musculatura do assoalho pélvico não trabalhada, certo? Então, nós temos que pensar que todos esses exercícios são ótimos, são excelentes, nós temos que praticar, mas nós não podemos esquecer a prática do nosso assoalho pélvico para sustentar essa carga, certo? Nós temos uma carga externa muito grande, benéfica para o nosso corpo,
se o nosso assoalho pélvico estiver fortalecido, estiver sendo trabalhado também. Porque senão a carga externa, ela se torna um peso a mais no assoalho pélvico. E como a gente fala que ele já tem uma função de sustentação, ele já passa uma vida sustentando órgãos, gestações. Se a gente colocar essa carga externa hoje em cima dele, que é o que está acontecendo com as jovens, certo? Para um corpo bacana, para uma atividade física, muitas vezes de muito impacto, sem o trabalho do assoalho pélvico, é mais um fardo que ele está carregando. Então, nós precisamos sim da musculação, da atividade física, da corrida. Eu sou super a favor das atividades físicas, mas a gente precisa lembrar que nós temos outros músculos que precisam ser trabalhados. Então isso é muito importante, né? Importante. Você sabe, eu assim, confesso, já confessei no início da nossa conversa, eu confesso novamente que eu nunca tinha parado para pensar nisso. As pessoas imaginam que a gente sabe de tudo, a gente não sabe de nada, a gente sabe daquilo que a gente está falando, é só isso. Eu nunca tinha parado para pensar, nossa, eu preciso, além de fortalecer meus músculos externos, ou estéticos, vamos falar assim, eu preciso também pensar internamente. Muito bacana mesmo. Então fica aí, gente. A gente precisa, mesmo que eu não vá, mas você, de novo, também falou aqui que é importante a gente parar de... como que é? Você falou? A gente sempre remedia em vez de prevenir. Exatamente. Precisamos prevenir. Então precisamos dar uma olhada nisso, porque esse momento vai chegar e é melhor que chegue, então, a gente preparada para ele. Exatamente. Na verdade, esse momento não precisa chegar. Não precisa chegar. A gente não precisa... Dá para não chegar. Dá para não chegar. Okay. A gente consegue fazer um trabalho prévio para a gente não ter nenhuma lesão, não ter nenhuma sequela de vida, né? A gente pode passar pela vida sem essas sequelas ruins, né? Então, por que não? Claro, não, você está perfeita. E agora, para finalizar, porque nosso tempo já estourou, eu também tenho muita curiosidade de entender como é o teu trabalho com as mulheres grávidas. O teu trabalho é só para as mulheres que querem ter o parto normal ou também cesárea? Como funciona agora nessa frente aí, a frente com as grávidas? É muito interessante porque todo mundo acha que a fisioterapia pélvica, a fisioterapia feminina, ela precisa ser trabalhada para a mulher que está se preparando para um parto normal, para um parto natural. E para quem está fazendo cesárea, não. Isso não é verdade. A gente tem que pensar, quando eu estava falando que essa musculatura, ela já não é trabalhada normalmente e ela vai ter um peso gestacional, ela vai abrir, ela vai relaxar, ela não vai ter força para segurar. Então, o trabalho para o parto natural, para o parto normal, ele é um trabalho sim para ajudar na expulsão do bebê, é um trabalho para contrair durante uma gestação e para relaxar durante um parto. Mas para uma cesárea é um trabalho de sustentação. Então, é errôneo pensar que só gestantes para parto normal e natural precisam fortalecer, certo? Muitas gestantes que tiveram cesárea vêm para o consultório com queixas que pós a gestação não estou sentindo tanto prazer. Parece que o meu canal ficou um pouco mais largo, eu não tenho tanta fricção, tanta sensibilidade no local. Porque realmente é uma musculatura que não foi trabalhada, teve um peso em cima dela, ela abriu, ela cedeu. Então, é errado pensar que só quem vai ter parto normal precisa da fisioterapia. Eu fico bastante, não sei se a palavra é feliz, mas é essa palavra que veio agora. Que hoje a mulher tem tantos recursos, né, para ter uma vida mais prazerosa, exuberante, né? Como a mulher é exuberante. Eu acho que é muito bacana a gente poder ter acesso a todos esses recursos para deixar a nossa vida melhor. O nosso podcast chama Bossa Nossa. A palavra bossa tem inúmeros significados, dentre eles é aquele quê, aquele elan, aquela qualidade, aquilo que só aquela coisa ou aquela pessoa tem para ser o que ela é. Para você, qual é a bossa da mulher que tem a perfeita saúde feminina? Bom, para mim essa mulher ela é uma potência. A mulher ela tem esse poder, ela tem que usar desse poder e ser a potência máxima que ela possa ser. Ela precisa se conhecer. Potência. E ser uma potência. Eu concordo. Porque eu acho que a mulher é uma potência. Eu também acho, concordo e adorei
Ai, que Adorei, delícia. ficava aqui mais 10 horas. A gente podia fazer um só de brinquedinho. O que Ah, vocês lá. acham? Vou adorar, gente. Vou adorar. Adorei demais. bom. Eu vou pedir então agora para que você se despeça delas, se você quiser uma mensagem, elas e eles, porque tem um eles aí, e já fala para eles como que continua te acompanhando, por Certo. favor. Bom, pessoal, mulheres e homens, sejam realmente uma potência, se conheçam, se descubram diariamente, troquem essas informações preciosas com os seus parceiros e me sigam no Instagram, Mirella Sade. Estarei lá para tirar dúvidas à disposição de todos. Muito obrigada. A gente que Obrigada pelo agradece. convite. Eu que agradeço, eu adorei mesmo. A Mirella com L só, para quem tá Mirella com L para quem tá só. no Spotify. Então vamos lá. Mirella com L só, Assad, A-S-S-A, Demudo. Demudo, tá bom, gente? Bom, eu e vocês já sabem, eu sou _Paula Santos no Instagram e no TikTok. A gente tá gravando o podcast, esse episódio aqui no estúdio da Mãos da Terra, @Mãos da Terra Oficial. Eu desejo mesmo que vocês tenham gostado muito. Eu acho que a gente pode ter muito proveito do episódio de hoje. Abre a mente e mergulhe em você mesma, em você mesmos, tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo episódio. Não esquece de se inscrever, dar like, comentar, que mais? Isso tudo pra chegar pra mais gente, tá bom? Beijo pra vocês, até o próximo episódio. Tchau, tchau.